Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só lembrando, eu não sei se já falei aqui, mas a congregação cristã no Brasil, o caminho santo, a única só fé, a única igreja, é de lá que sairão os filhos da promessa, é lá que está os filhos da promessa feita a Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e a esposa de Jacó, que eu esqueci o nome aqui. E só aqui nessa bagaça desse santo canal, você tem os santos, o canal que manda leite e mel, os santos palavrões e o canal que manda leite e mel. Só aqui você tem coisas que edificam. Se você está aqui bem intencionado nessa bagaça, se inscreveu aqui, e aqui só aqui você tem coisas que edificam sua alma, que traz conhecimento, crescimento espiritual. Não adianta você nascer nas águas do santo batismo, descer nas águas do santo batismo, batizar, você tomou um mero banho ali, sem sabonete ainda, banho fajuta ainda, sem sabonete, sem shampoo. Você só se batizou. Mas se não crescer no conhecimento, se não edificar sua alma para andar nos caminhos do Senhor, no bom e reto caminho do Senhor, você só se batizou, meu filho. Então aqui no canal do Cavaleiro você tem conhecimento, você é inspirado, é ensinado a crescer na graça, crescer na santidade, crescer no conhecimento. Você será purificado e lapidado, não será um CC besta, um espinheiro. CC besta é um espinhento. Ele não é lapidado, ele não é admoestado, ele não é ensinado, ele não é corrigido. Então aqui no Santo Canal eu trago luz para aqueles bem intencionados acerca do reino dos céus. E aqui eu vou preparar hoje para você bolos asmos, coscorões asmos. Aqui tem vinho, flor de farinha, pasta de figo, cachos de passa, azeite, uva, só iguarias, unguento, sabe? Deixa eu trazer aqui para você, vou falar sobre um assunto aqui que vai lhe trazer conhecimento, e até criaturas, aves de rapina, vêm aqui no meu canal pegar conhecimento, porque ele não sabe de nada, é um idiota. Fala da congregação, também não sabe de nada, é um obscurantista, é um Zé Mané. Hoje eu vou preparar para você aqui, que está bem intencionado, você vai ganhar aqui um pão de cevada, um pedaço de carne de cordeiro bem assado, você vai ganhar assado com endro e açafrão, um punhado de legumes, uma taça de vinho e um cântaro de água. De sobremesa vou te dar figos. Depois dessas santas apresentações, dessas santas admoestações, você sabe o que quer dizer o provérbio? Você sabe o que quer dizer o Provérbios 27:18? Sabe? Eu vou trazer aqui, é dentro do assunto aqui, mas eu vou falar depois, para você entender. O provérbio 27:18. Você já ouviu falar no obscurantismo? Obscurantismo? Obscurantismo, eu vou lhe explicar aqui para você o que é obscurantismo. O obscurantismo que reinou, absolutamente reinou dentro da congregação cristã do Brasil. Reinou absoluto. E até hoje reina. Primeiro porque o ministério quer. O ministério ensinou a evangelizar debaixo do jugo do obscurantismo. Segundo, que os pecadores foram instruídos a isso, ensinados a isso, a regra do obscurantismo. Ao jugo, porque é um jugo, é uma escravidão, é uma servidão, as regras do obscurantismo. E aí vieram décadas, século, sob o jugo do obscurantismo. O que é o obscurantismo? O obscurantismo literal, que eu falo aqui para você, ele é uma corrente, é um movimento de pensadores lá da Europa antiga, do século 1500, 600, 700, 800, sabe? Então é uma corrente cultural e filosófica, pensadores. Gente que estava no poder,
gente que estava no poder, que influenciava o poder imperial do reino. Eles queriam manter o povo no obscurantismo. E aqui eu vou ler para você. Eu dei uma pincelada aqui para dar um contexto do arcabouço espiritual, intelectual, sempre que é um arcabouço, é um submundo da desgraça. Mantém você no submundo. É uma ideologia que defende a ideia de que o conhecimento e a verdade devem ser obscurecidos, o conhecimento e a verdade devem ser obscurecidos, ou seja, ocultado. Eu estou traduzindo aqui para você entender bem. Deve ser ocultado, escondido de você o conhecimento e a verdade. E a verdade deve ser obscurecidos, dificultados, ou seja, deve ser escondido. A verdade é dificultar você para que você acesse ao conhecimento e à luz e ao iluminismo. É dificultado, é criado dificuldade, além de não deixar você, além de não te instruir, de não iluminar, de não te dar conhecimento, ainda é dificultado, ainda lhe causa dificuldade para você obter o conhecimento. E como disse o Senhor Jesus, o conhecimento te libertará. A verdade e o conhecimento te libertará. E naquele tempo, foi justamente isso. Além de omitir, de ocultar, dificultar, ou seja, se você tiver interesse em querer, em buscar a verdade e o conhecimento, ainda é dificultado, como o ministério faz hoje, que diz que se você examinar as escrituras, você está indo para a teologia. Que naquela vagabundagem de púlpito, ali é revelado. É aí sim. Ou seja, botando dificuldade para você adquirir o conhecimento. Então, dificultado especialmente em relação às massas ou ao público em geral. Ou seja, e quem botava isso? Quem é que criou essa ideologia do obscurantismo? Quem era que dificultava? A igreja. A igreja dificultava. Pensa que era o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, o fazendeiro, o senhor das terras? Não, era a igreja que dificultava. Nesse tempo aqui, igreja católica, que igreja católica só tinha igreja católica lá na Europa. Então ela dificultava o conhecimento para o camponês, você trabalhava lá na roça, o comerciante, o pescador, o artesão, o cortador de madeira, o ferreiro que trabalhava lá fabricando espada, enxada, foice. Então a igreja dificultava aquele sujeito de ter acesso ao conhecimento e à verdade da Bíblia. Aqui estou falando da Bíblia. Era a igreja católica que fazia isso. Isso aqui é que ele se referia às massas. Então, o obscurantismo é uma corrente filosófica e cultural que defende a ideia de que o conhecimento e a verdade devem ser obscurecidos ou dificultados, especialmente em relação às massas ou ao público em geral. Essa abordagem pode ser vista como uma forma de controle social, claro. Então, assim, eles controlavam o povo. Controlava via o quê? Via ignorância, via ingenuidade, via alienação. Era assim que se controlava o povo. Outra vez digo, era a igreja católica que fazia isso. E aqui a igreja católica fazia isso com o quê? Com a Bíblia. Porque a igreja católica foi assim em Lutero. Lutero que criou a escola. Porque a igreja católica proibia as pessoas de ter acesso à Bíblia. Só o clero, o alto clero, que tinha acesso à Bíblia. Daí porque Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Porque o povo não tinha acesso à Bíblia. E aí foi a briga de Lutero. Traduzir. Começou em Lutero, na verdade, isso. Traduzir a Bíblia para o alemão. E aí Lutero falou, não, o povo tem que conhecer a Bíblia. O povo tem que examinar a Escritura. E por que Lutero fez isso? Porque Lutero via isso aqui no 6 na Bíblia. Na Bíblia.
Lutero via. E aí, por isso que Lutero traduziu. E aí o obscurantismo foi que cravou esse adjetivo na Igreja Católica, que ela proibia os membros dela de conhecer a Bíblia, para assim controlar e aí assim não questionar o Papa e a Igreja que estava fazendo as vossas sacanagens. Então, com esse controle social, onde o acesso à informação é limitado para manter o status quo da cúpula da igreja, para manter o status. Então, só o clero fala, só o clero sabe, você cala a boca. Uma vez a massa sendo mantida na ignorância, cala a boca, você não sabe de nada. Só nós aqui temos acesso à Escritura. E aqui nós temos acesso à Escritura, a gente faz, acontece, põe tópico, põe ensinamento, põe merdinha de circular, põe merdinha de tópico para aqui, e tira aqui, e põe cartinha, e aí vocês digam amém, mantendo o controle social. Se você lê a Bíblia, você está com teologia, você não é de Deus. E assim veio. Historicamente, o obscurantismo esteve associado a períodos de opressão política e religiosa, onde a disseminação do conhecimento era vista como uma ameaça ao poder estabelecido. É claro que a verdade, o conhecimento, o iluminismo, ele ameaça o poder, porque pelo conhecimento e a verdade e pelo acesso a informações, o conhecimento, a sabedoria, é claro que ele vai se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa que questiona, e isso ameaça a tal supremacia dos comandantes. Uma vez que, se você tiver com o clero, e aí o clero fala uma merda, é óbvio que você tem um pensamento crítico devido ao conhecimento, é claro que você vai questionar. Você vai dizer, no mínimo, você vai dizer, irmão, mas na Bíblia não está escrito assim, assim? Aí ele vai ficar mudo. Sabe? Por isso que ameaça a soberania do clero, ameaça a supremacia do clero, e como o clero só quer falar sozinho, quando está numa rodinha, ele quer falar sozinho, ele quer ser o centro das atenções, é óbvio que se você já der uma questionada, não precisa nem ser uma questionada, uma entrada ali, mas não está escrito sobre isso, porque o clero fala um determinado livro da Bíblia. Aí você que teve acesso ao conhecimento, e aí você fala, irmão, mas no livro de tal e tal e tal não está escrito isso? E aí já vai irritar o clero. Por isso que o clero não quer que examine a Escritura, que você leia a Bíblia e manuseie a Bíblia e investigue minuciosamente, porque ameaça ele. Ele quer ser o centro das atenções, não quer, que ele quer dominar você via ignorância. Ele fala e você cala a boca. Era assim que o clero via. Isso era a Igreja Católica que fazia. Na congregação é a mesma coisa. Sabe? É só a porra da palavra no púlpito que Deus mandou falar lá, e aí ele quer que você entenda que aquilo foi Deus, pronto. Só que não foi, foi ele. E ele quer que você baixe o pescoço e ele ponha o jugo. Então isso ameaça a supremacia do clero. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Por isso que o ministério dificultou. Ele não só não instruiu, mandou o povo ler a Bíblia, como dificultava, dizendo que era estudo, que se você lesse a Bíblia muito, você estava estudando e não servia, sabe? Porque aí a letra que mata. Então, por exemplo, durante a Idade Média, que foi ali no 1600, 1500 para cá, durante a Idade Média, a Igreja Católica exercia um controle rigoroso sobre o acesso a textos religiosos, sobre a Bíblia. Não existia controle, tanto que era proibido a pessoa ler a Bíblia, só o clero podia ter a Bíblia. Para começar, só o clero tinha a Bíblia. Não tinha alfabetização como tem hoje, isso na Europa, sabe? Só quem tinha acesso à escolaridade
a gente filho de classe média para cima. Porque o camponês não tinha dinheiro para estudar, para comprar livro, para tudo, para frequentar a escola, porque ele tinha que trabalhar o dia inteiro na roça e de noite ele tinha que ir para casa. Então ele não tinha acesso. E aí ele, juntamente com a igreja que dificultava, não precisa não, nós estamos aqui, a gente traduz para vocês, nós sabemos. E aí nesse traduzir, ele terceirizava o conhecimento, e aí ele traduzia a Bíblia e botava para o povo o que interessava para ele, ao controle dele. As partes que o povo tinha que saber. E aí a Igreja Católica exercia um controle rigoroso sobre o acesso a textos religiosos e filosóficos, limitando a difusão, espalhamento, a democratização. Ele era contra a democratização do ensino bíblico, do conhecimento bíblico. Então, dificultando isso, consideradas heréticas. Então, se você é um crero lá, na paróquia lá no bairro, se eu sou filho de camponês e forcei a barra e fui buscar o conhecimento, o crero lá do bairro dizia que eu era o quê? Herético. O conhecimento era heresia para a Igreja Católica. Assim como hoje na congregação, o conhecimento, examinar a Escritura, examinar minuciosamente a Escritura, conhecer a Escritura, é na congregação heresia e crítico. Se você tiver conhecimento bíblico hoje na congregação, você é crítico. Porque o picareta vai falar, vai pregar lá que Deus mandou, por esses dias, por essa palavra, a partir desta palavra, Deus vai fazer uma obra e blá, 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 blá. Aí o Eucrades da vida, o embramador da vida aí, prega lá uma merda, e aí você vai, claro, que você tem um conhecimento bíblico, vai dizer, não é assim não, esse negócio aí está errado. Você vai ser considerado o quê? Um crítico, um herege, um murmurador. Murmurador é o que se ouve na congregação. Então, se você falar alguma coisa contra a palavra, em dúvida, você é considerado um murmurador que está murmurando da palavra. A palavra lá foi revelada. Você é considerado herético, crítico e murmurador. Você é assim. E aí, já sabe, né? Se você ficar doente, não vai ter aquela visitinha lá. Se é capaz de você ficar muito doente e precisar de uma unção, o ancião nem vai te ungir. Porque você era um crítico da palavra, era um murmurador. Assim que nem era lá. O clero na Idade Média, ele dizia que se você tivesse o conhecimento, você era herético. Imagina o conhecimento ser herético. O conhecimento aqui da Bíblia, dos textos religiosos, era considerado herético. No entanto, o importante notar que o obscurantismo também pode ser encontrado em contextos temporâneos como controle da informação por governos automáticos. O governo, se ele for religioso de tal determinação religiosa, como era o Império Romano, que a Igreja Católica era a igreja dominante, aí se você tivesse um pensamento diferente, então você perdia a cabeça. Então tudo isso aí é controle de informação por governos autoritários, propaganda e manipulação da mídia, restrições ao acesso à educação ou informação. O obscurantismo é frequente e criticado por... Então, no comunismo, aqui politicamente falando, dos governos comunistas antigamente, era assim, controle da informação. Tudo obscurantismo, para você não saber do que acontece no poder. O que o poder faz, sabe? O que nem é Cuba hoje, que nem é China hoje, que nem é o Irã hoje, Coreia do Norte nem se fala. Esses países é tudo obscurantista, ou seja, controle do acesso à informação. A TV é estatal, o rádio é estatal, então controla a informação. Sabe? Eles só querem que você saiba, não quer que você saiba nada, quer que você vai trabalhar, paga imposto, vai para casa e cala a boca. É só isso. Então, tem um obscurantismo
político, que é esse que eu estou falando, e tem um obscurantismo religioso que a Igreja Católica exercia. E a Igreja Católica muitas vezes era assim, antigamente, poder. Tanto que na França, na Espanha, Portugal, nossa, a Igreja Católica mesmo mantinha a rédea. Aí depois a Inglaterra também saiu fora da Igreja Católica, rompeu com a Igreja Católica, e aí mudou, depois a Alemanha, sabe? Mas é tudo obscuro, tudo que é contra a informação, seja política ou seja religiosa, religiosa que eu estou falando de fé, de Bíblia, tudo que mantém, que é contra a informação, disseminação do conhecimento, é tudo obscurantismo, sabe? Seja obscurantismo político ou obscurantismo religioso. O obscurantismo é frequentemente criticado por limitar a liberdade intelectual, o conhecimento, a educação, busca por conhecimento, manter a desigualdade social e econômica, que é o poder central que manda tudo, e inibir o progresso científico. Tudo que é contra conhecimento, seja científico, seja cultural, seja liberdade de expressão, é tudo obscurantismo. Que nem o Ministério fez. Ou seja, o Ministério era contra você ter TV em casa. Era contra você assistir um jornal nacional. É obscurantismo. Era contra você ter rádio, ouvir rádio. Era contra você ouvir hino no CD, ali no começo dos anos 2000. O Ministério tem ensinamento para você não ouvir nem CD de hino da congregação no carro. Ele queria que você só cantasse, não precisava ter CD. Imagina só. Tudo isso é obscurantismo. Tudo isso é controle social. Ele quer controlar você, ele quer dizer o que você tem que fazer. É no caso da barba, é no caso do teu bigode, é no caso de você não poder usar uma camiseta regata, uma camiseta machão, uma bermudona longa daquela, sabe? Cortar o cabelo, a irmã cortar a ponta do cabelo, a irmã tem um bate cabelão, bate lá na poupança. Aí ele proibia de você, da mulher, cortar ela ali embaixo, assim, só acertar a ponta, era proibido. Tudo isso é forma de controle. Tá? Porque o clero vagabundo, ele quer mandar em você. Você não tem vida, é ele que diz o que você tem que fazer. Até o corte de cabelo. Se bem que estou dizendo para a mulher cortar cabelo, mas lá embaixo a mulher tem um cabelão já grande, bastante grande. A organista, por exemplo, ia dar uma paradinha lá embaixo, só para acertar. Era proibido. Proibido você ler um jornal. Proibido você ler uma revista. Estou falando revista Playboy, não, como tinha. Estou falando revista Veja, uma revista de negócios, um telejornal, sabe? Uma reportagem, um noticiário, tudo era proibido isso. É o obscurantismo. Em contrapartida, o iluminismo, que aí tinha os pensadores que aconselhavam a igreja que aconselhava os reinos a botar o povo no obscurantismo. Depois começou uma corrente iluminista, que era contra justamente isso. E aí que se deu onde nós chegamos hoje. Era uma corrente, o iluminismo era uma corrente que surgiu ali, pensadores que se rebelaram contra essa porcaria de obscurantismo, e aí falou, não, esse negócio aí tá errado, meu filho. Que mané obscurantismo que? Aí veio eles. Aí defenderam a ciência, a liberdade de pensamento, liberdade crítica, promovendo a disseminação do conhecimento e a crítica ao obscurantismo. Aí depois apareceu os iluminados e se rebelaram contra essa corrente. Essa corrente do obscurantismo durou séculos, meu filho. Foi muito tempo. Não é coisa assim de 5 anos, 10 anos, não, é século. Aí apareceu o Voltaire, que promoveu ao que nós estamos vivendo hoje. Ele se inspirou pela democracia, pelos pensadores gregos, era um estudioso também, um francês, lá do século XVI, 1500 e pouco, 1594, 1778, 16, 17. Aí ele se rebelou, apareceu e começou a pregar o iluminismo. E aí cunhou a frase que todas as democracias do Ocidente citam ela hoje, que eu vou citar aqui para você. E aí veio a liberdade religiosa. Começou o movimento
de liberdade religiosa. O iluminismo veio e jogou e destruiu o obscurantismo. Então Voltaire, 1697, nasceu no final do século XVII, um dos principais defensores do iluminismo, um cara que foi para a praça, foi para as faculdades, foi para o bar, no restaurante onde ele encontrava, e descia o cacete lá no obscurantismo, e ele foi um crítico feroz do obscurantismo, ele desceu o cacete mesmo. Ele acreditava na liberdade de pensamento, na razão e na importância da educação para combater a ignorância e a superstição da Igreja Católica, que ficava criando inferno em tudo quanto era lugar, e ficava criando castigo e como é que fala? A Igreja Católica fala de purgatório e etc, etc. Aí o Voltaire falou, não, que negócio o quê? Que mané isso aí, rapaz? Vamos botar isso aqui, vamos botar o povo para pensar, meu filho. E aí se deu o pensamento liberal. Liberal, o pensamento, cada um pensa, cada um lê a Bíblia, cada um... Sabe? É claro que isso aí vai sair muito picareta, claro, mas aí vai sair a liberdade para aqueles que querem a liberdade. E aí Voltaire lutou contra o obscurantismo por meio de escritos. Aí começou a escrever e começou a pregar, começou a fazer. Só que o Voltaire não era que nem o Lutero é, que o Lutero era. Lutero falou contra a Igreja Católica ali contra a Igreja Católica, contra a corrupção, etc, etc. Só que Lutero era católico de carteirinha. O Voltaire não, o Voltaire era um intelectual, sabe? Um pensador que nem temos aqui, que nem o Reinaldo Azevedo a bandeira, o cara é um pensador. Então esses escritos filosóficos, satíricos, suas obras como Cândido e Dicionário Filosófico criticavam a intolerância, a injustiça e a opressão. A injustiça e a opressão do rei, do imperador, a opressão da igreja, a ignorância, sabe? Tudo isso era opressão. Defesa da liberdade de expressão. Voltaire defendeu a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento, mesmo que isso significasse criticar a igreja e o Estado. Esse Voltaire foi um crítico feroz da Igreja Católica do século XVII e XVIII. Mas ele desceu o cacete na Igreja Católica, esse cara. Eu não sei porque esse cara não morreu, velho, pela Igreja Católica. Ele morreu com 80 e tantos anos. Eu não sei como ele não foi para a guilhotina, porque ele meteu o cacete. Porque a Igreja Católica é muito ligada ao rei, às ditaduras. E tudo que ditador não quer é ter gente crítica no reino dele. E a França, que era católica roxa. Eu não sei porque esse cara não morreu, não foi decapitado. Porque a Igreja Católica queria pegar o Lutero. Só não pegou porque um príncipe lá alemão não deixou. Mas esse Voltaire aqui deu sorte, velho. Porque ele meteu o pau na Igreja Católica. E era a Igreja Católica que criou o iluminismo. O iluminismo não, que criou o obscurantismo. Então esse Voltaire aqui era um crítico feroz, mas descia o cacete direitinho. Quase igual o Lutero. Então ele criticava a religião dogmática. Voltaire questionou a autoridade da Igreja Católica. Por quê? Aliás, que foi da igreja que é a Igreja Católica. O Voltaire criticava a Igreja Católica e a superstição religiosa, defendendo uma abordagem mais racional e científica. Apoio à ciência e à razão. Voltaire foi um defensor da ciência e da razão, considerando-as ferramentas essenciais para o progresso do homem, para o progresso humano. Daqui, depois que nasceu o humanismo, sabe? Porque o Voltaire falou, não, a ignorância, atrasa, a ignorância, a estupidez é um atraso de vida. A pessoa tem que pensar, tem que se desenvolver. E aí Voltaire viu que aquela ignorância, aquele obscurantismo, aquela vida camponês e o clero, camponês e o clero, e camponês e o rei, estava sufocando. Aí ele falou, não, meu filho, vamos botar esse povo para pensar, vamos botar esse povo para criar as coisas. É claro que muitos deles vai sair muito oportunista e picareta, mas e daí? Tem aquelas pessoas boas que vai proliferar também, não vai sufocar todo mundo. E
E aí o Voltaire começou. Sua famosa frase, a frase que norteia todo o pensamento crítico, toda a liberdade de expressão, toda a liberdade de pensamento, a democracia. Essa frase que Voltaire cunhou, que baseia toda a democracia ocidental hoje. É essa aqui, ó, abre aspas. Eu não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Resume sua posição em defesa da liberdade de expressão e pensamento. Eu não concordo com o que você fala, mas defenderei até a morte a sua maneira de dizê-lo. Democracia na veia. Democracia na veia. E essa frase aqui norteia toda a democracia de hoje. Sabe? Eu não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. Os gregos, a democracia de Atenas era assim também. Pensamento e era religioso. Sabe? Essa frase aqui, que cunhou até hoje, ela é um marco da democracia. Voltaire foi um dos principais representantes do iluminismo, ao lado de outros pensadores como Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot e Montesquieu. Juntos, tudo gente de pensamento, assim como o mal se levanta com pensadores para o obscurantismo, o seu também levanta gente de iluminismo para lutar contra aquela outra força. O problema aqui é onde você nasceu. Se você nasceu no tempo do iluminismo, no tempo do obscurantismo, você se lascou. Se você nasceu no tempo do iluminismo, você pegou isso aqui. Então, a sorte é que você tem que nascer no tempo certo e no lugar certo. Que se você viveu no tempo do obscurantismo, você ficou debaixo das rédeas da igreja. É que nem agora os pecadores recebessem. Nasceram no tempo dos vossos capetas em Cristo, foram subjugados à ignorância. E é por isso que eles estão todos se lascando. Sabe? E aí apareceu. Juntos eles contribuíram para a formação de uma sociedade mais iluminada, conhecimento, acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso à cultura, acesso à ciência. E a ciência se multiplicará, mas a ciência está se multiplicando, sério, que nem os pecadores recebessem o ministério, que fica olhando lá o que a NASA está fazendo, o que a ciência está fazendo, o que a ciência está pesquisando, e quando os picaretas estão com a corda no pescoço, estão tudo lá buscando a ciência que eles tanto criticaram. A medicina, que a medicina vem da ciência. A medicina pesquisa, e sai os remédios, sai o tratamento. Mas os vagabundos ficam criticando a ciência se multiplicando, aí o mundo não sei o quê, o mundo está cada vez pior, e quando a corda aperta no pescoço, o vagabundo está lá, buscando as coisas do mundo, que eles tanto criticaram. Sabe? E aqui, o Voltaire falou para a formação de uma sociedade mais iluminada, crítica, justa, pensante se desenvolveu. Foi a partir daí. Então, meu filho, esse é a coisa, o iluminismo. E aqui, quando eu volto aqui, quando eu venho aqui em Provérbios 27, 18, que diz o quê? O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Aqui, o guardar a figueira, sabe o que é guardar a figueira? Guardar a figueira representa dedicação e cuidado. Dedicação e cuidado. Dedicação a você examinar e conhecer as Escrituras. Cuidado para fazer. Porque aí, quando você o que planta, o que guarda a figueira, guardar é plantar, cuidar, ter responsabilidade. Aí você adquire conhecimento, você adquire o caminho certo, o caminho reto, o caminho bom. Aqui a figura do guardião, do guardar da figueira, representa a dedicação e o cuidado que você tem, assim como aquele que cuida bem de uma figueira é recompensado com seus frutos. Claro, você está cuidando da figueira, é claro que você vai comer do fruto, o fruto do conhecimento. Aquele que serve fielmente ao seu Senhor, o Mestre, Senhor Deus, o Mestre, o Senhor Jesus, será recompensado com a honra.
com o fruto e aquilo que a figueira proporciona. O versículo enfatiza, o versículo bíblico, ele enfatiza, dá ênfase, a importância da diligência, diligente, o cuidado e da fidelidade no trabalho, na dedicação e nas relações. Tá? Figueira, o cuidador. E cuidar bem das suas responsabilidades, seja, sabe, ao trabalho, sua responsabilidade é cuidar da figueira, cuidar da fé, cuidar do conhecimento, buscar o conhecimento, buscar a verdade, e aí você aprende o que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é ímpio, do que é piedade, do que é santo, do que é profano. Você sabe o que é justo, o que é injusto. Aí você cumpre aquela palavra que Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me levar. Você sabe o que é certo do que é errado. Você sabe discernir a coisa. Você tem acesso à informação? Você tem acesso ao conhecimento? Você ouve muita merda por aí? Você ouve muita balela por aí? Mas você sabe discernir a coisa? Você sabe o que é certo do que é errado. E aí você pega o que é certo. O que é certo fazer, como está escrito aqui, olha. O Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer o Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo. Sabe o que quer dizer perpétuo? Para sempre, meu filho. Para nosso perpétuo bem. Para nos guardar em vida. Como no dia de hoje. Hoje é quanto do mês? Hoje é quanto do mês? Hoje é segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Como se vê nesse dia? Para quem guardar isso aqui? Você vai ler isso aqui daqui a 50 anos? Isso aqui atualiza. Isso aqui está atualizado. Não importa quanto tempo tem que foi escrito. Quem escreveu isso aqui? Moisés. Isso aqui nunca perde atualização, meu filho. Então e o Senhor... Aqui, ó. O Senhor então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa e aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer o Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem. E primeiro foi aqueles filhos de Israel, e depois os filhos da promessa, todos quantos virão. Para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando tivermos o cuidado de fazer. Então, quando você faz isso aqui, você está cuidando da figueira. Você tem responsabilidade. Então, essas responsabilidades, você comerá do fruto dela, pelo seu trabalho, porque você vai ter trabalho de praticar. Isso aqui, ó, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos, perante o Senhor nosso Deus. Isso aqui, você está cuidando da figueira quando faz isso aqui. E se você cuidar da figueira, é claro que a figueira vai te trazer o quê? Qual é o produto da figueira? O fruto da figueira, o figo, o doce, que você vai comer e se deliciar. E a outro brem, e o outro fruto da figueira? É a sombra. A sombra. Sabe? Figueirona, frondosa. E a figueira ainda dá os paus, os galhos. Você pode cortar um galho dela e fazer uma casa, fazer uma cabana. A figueira tem os seus frutos. Primeiro o fruto, é óbvio. Mas tem a sombra. A sombra é um bem que a figueira proporciona. E você debaixo da figueira, o sol não lhe molesta. O sol não lhe aflige, porque você tem sombra. Está na sombra e água fresca. Mas você tem que cuidar da figueira para a figueira ser abençoada.
E aí você tem a sombra, e aí o solzão lá está 40 graus, mas você está na sombra da figueira, você está confortavelmente debaixo da figueira. E tem, além do fruto. É as duas bençãos da figueira, a sombra e o fruto. Mas você cuida da figueira? Então, conhecimento, meu filho, serve para isso, para te dar conhecimento, para você cuidar da figueira. Para daí você vai ter o fruto da figueira, que é a sombra, e propriamente o fruto da figueira. Então, esse versículo enfatiza a importância e a diligência. Você cuida da figueira com diligência. Aí o Senhor dá saúde na figueira. E enfatiza a fidelidade no trabalho e nas relações, nas responsabilidades. Cuidar bem das responsabilidades, sejam elas relacionadas ao trabalho, família ou fé, leva a recompensa e reconhecimento. O reconhecimento é o fruto, é o resultado que você tem, e isso será imputado como justiça. Tá? É através do examinar a Escritura. Quando você examina a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para a correção, para a educação na justiça, para a exortação, para admoestar, para alertar, para divertir, avisar, para prevenir, para aconselhar, para orientar e para açoitar. É o conhecimento que faz isso. É daqui que você tira, do conhecimento que você tem examinando a Escritura, você pega todos esses frutos, aí se você autoexamina, você autoaprende, autodidata. Já viu falar de autodidata? Você aprende sozinho. Tem gente que precisa, é claro que em certos assuntos você precisa de um irmão que tem 60 ou 100, mas no 20 você já tropeça. Você tem 30, você tropeça um pouco mais. Você tem 60, você tropeça menos. Você tem 100, você tropeça quase nada. Aí, você vai granjeando os talentos, vai buscando conhecimento, vai examinando, vai aprendendo, e aí você vai se orientando, se exortando, se purificando, se admoestando, se advertindo, se corrigindo. Você vai brilhando mais e mais. Aí aquilo serve para você e, consequentemente, serve para o irmão, serve para a irmã. É o examinando as Escrituras, é o conhecimento bíblico, é o iluminismo na sua cabeça, nos seus olhos, no seu coração. Consequentemente, você cai em menos problema, você cairá em menos laços, você tropeçará menos, você é livrado de bater a cabeça no muro menos. Você é livrado de cair em muitos males. É examinando a Escritura, é o conhecimento bíblico, é o iluminismo, é você cuidando da figueira, é você colhendo os frutos, sabe? Colhendo a sombra, colhendo o figo doce. Menos problemas na vida. Você está cuidando da figueira? Você vai cuidar da figueira? Se esse besta não fez isso, então se lasca. O ministério maldito que dificultou, não só não fez isso, como dificultou o conhecimento. Ele queria ser o centro das atenções, ele queria ser esse tipo de conhecimento que eu estou falando aqui, ameaça o poder do tirano. É claro que ele não vai querer, vai ameaçar a supremacia dele. É claro que não vai querer. Por isso que eles sempre pregaram o obscurantismo. Por quê? Por quê? Porque eles são filhos das trevas. E tudo que o capeta não quer é que você conheça a luz. Porque a luz é boa. Não, ele quer obscurantismo. Que aí ele quer controlar você. Controle via obscurantismo, via ignorância. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein, filho?